Este é um tema, a saúde mental, que nos suscita sempre muito interesse e também muita preocupação. São cada vez mais as solicitações que temos e por isso mesmo, até por causa da pandemia e do período conturbado que vivemos e que enfrentámos nos últimos anos, a situação complicou-se para muitos e essas pessoas finalmente perderam a tal vergonha que tinham, que não deveriam ter, e começaram a pedir os serviços e as experiências e a querer a partilha de experiências e conselhos de outras pessoas. Nunca há que ter medo, há que seguir em frente e saber que há outras pessoas que sofrem, estão na mesma situação e que não se importam de partilhar essa experiência, essa fragilidade e mostrar que pouco a pouco uma pessoa vai conseguindo superar esses problemas. Agora temos a tal guerra na Europa, são muitos os problemas que se suscitam por causa desta mesma questão. Agora temos todos os problemas económicos inerentes, não sabemos qual vai ser o desfecho desta guerra europeia, não sabemos se vai envolver ou não mais países, lá está a tal imprevisibilidade, mas há que viver cada dia de cada vez e não perder nunca a esperança e o foco. O foco é importante estarmos vivos e continuarmos sempre em frente. Eu, pelo menos, tenho sempre um lema que é, não sei se vos interessa ou não, mas eu vou partilhar, a nossa vida é sempre estar cá em cima ou estar cá em baixo. Como dizia o Hermano G, a vida é como um interruptor, não é? Uma vez para cima, outra vez para baixo. E há que sempre olhar em frente, move on. Há sempre alturas mais importantes do que outras e há sempre que procurar a tal felicidade, embora seja uma coisa quase utópica, não é? Mas há sempre momentos felizes que vamos vivendo dia a dia e há que procurá-los. Agora vamos continuar, estamos mesmo na reta final deste segundo dia de trabalhos, que eu acho que foi muito proveitoso para todos, pelas temáticas aqui abordadas. E o nosso próximo interveniente, o nosso próximo orador, vai juntar-se por videochamada, chama-se Paulo Magalhães Alves, é diretor médico global para a saúde em aviação da MED-ER. Olá, Paulo, muito boa tarde, como está? Já me consegue ouvir? Olá, muito boa tarde, Olá, Cristina. Paulo, como está? Vai falar-nos de como lidar com emergências médicas a bordo, nomeadamente como preveni-las. É assim, não é? Portanto, agora dou-lhe aqui uns largos minutos para nos explicar e para nos dizer o que é que deve ser feito e como é que os profissionais exercem a sua profissão nessas alturas mais complicadas. Bom trabalho e boa explanação. Até já. Muito obrigado. É um prazer muito grande. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Dr. Rui Pombal e a todos os outros organizadores essa oportunidade que muito nos honra. É um prazer muito grande. Bem-vindo aqui à minha casa. O Dr. Rui, eu acho que o João Ribeiro também já estiveram aqui em casa, então vai ser um prazer receber mais gente aqui hoje. Então, antes de mais nada, eu queria dizer, e já pedir desculpas antecipadas, porque eu sou brasileiro, como vocês podem perceber, e havia uma piada que a gente dizia que um imigrante lusófono se mudava para os Estados Unidos e 10 anos depois alguém perguntava como é que você está se virando com o idioma? E ele falava, bom, eu não aprendi ainda o inglês e estou esquecendo o português. E hoje eu sei que isso não é uma piada, isso é uma verdade. Então, se eu escorregar aqui e ali, eu peço desculpas de antemão para a plateia. Eu vou compartilhar, então, a minha tela aqui. Eu tenho uma apresentação com uma série de gráficos e outras coisas, mas eu prometo que eu serei breve. Eu sei que já estamos adiantados aí na hora. Ah, ok, perfeito. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre os eventos médicos, o impacto atual e as perspectivas para o futuro, como é que isso se desenrola hoje em dia. Ah, Basicamente, a coisa começa com uma pergunta. Quer dizer, primeiro, isso é um problema de todo? Quer dizer, nós estamos, de fato, vivendo um problema, uma situação? Qual é a incidência exata dos eventos médicos em voo? E, na verdade, essa é uma pergunta que não tem uma resposta clara. E eu vou explicar exatamente por quê. Mas se estima que exista um evento médico para cada 40 mil passageiros,
que um evento médio para cada 600 decolagens, e com isso a gente já tem uma ideia de que se a incidência relativa não é tão grande, a incidência absoluta é definitivamente grande, porque realmente 604 voos, isso aí é operação de uma empresa aérea de médio porte, até de pequeno médio porte, dependendo da atividade deles. Nós temos um alternado de voo estimado a cada 1,3 milhões de habitantes, perdão, de passageiros. Então, com isso também a gente tem uma ideia de que, embora relativamente raro, conhecendo o volume de tráfego de passageiros a cada dia, o número final absoluto desses eventos não é pequeno de forma nenhuma. E a gente chega a ter uma morte a cada 8 milhões de passageiros. Para vocês terem uma ideia, a gente lida mais ou menos com 2 a 3 alternados de voo no nosso serviço por dia, e em torno de 5 a 6 mortes por mês acontecendo em voo. Então, de novo, os números, apesar de relativamente pequenos face ao número de passageiros, ele definitivamente não é um número pequeno. E se ele é proporcional ao número de passageiros, e eu vou mostrar isso que definitivamente o é, então a expectativa é de que isso oscile de acordo com o volume de tráfego que a gente vê no tráfego internacional. E isso nos afeta a todos. Primeiro, porque como passageiros, nós estamos voando. Eu sou um passageiro frequentemente sou um médico voluntário, mas estou ficando velho e acumulando aqui meus problemas médicos, e, obviamente, enfim, é uma questão apenas de chance de acontecer um evento médico, de eu estar num voo quando ocorre uma emergência médica. Para que a gente entenda um pouquinho desse modelo, eu entendo que o triângulo que explica os eventos médicos a bordo é uma função da pessoa, do ambiente que ela está, né, do ambiente da aeronave, particularmente a altitude, e da duração da exposição a esse ambiente. Mas se eu puder, veja bem, o ambiente de hipóxia no voo, se eu não tenho nenhum problema subjacente de saúde, e eu estou só lá assistindo ao meu entretenimento a bordo, ou se eu estou lendo um livro, ou seja, com uma demanda fisiológica muito pequena, essa pequena hipóxia ela não é capaz, por si só, de causar nenhum problema em quem não tenha nenhum problema subjacente. E por essa conta, então, a duração de voo provavelmente não tem tanta importância em relação a isso, em função do ambiente por si só. Em outras palavras, eu diria que a coisa mais importante justificando os eventos médicos a bordo são os fatores subjacentes que nós temos, que são prevalentes na população em geral. Ou seja, o que acontece, a população de viajantes nada mais é do que uma amostra da população em geral. Então, se os aspectos demográficos, por exemplo, se eu tenho uma prevalência maior de qualquer doença numa determinada população, e essa população está voando, eu vou observar esses eventos também na mesma proporção. E outra coisa que é importante, então, voltando à incidência, é que uma das maneiras de olhar essa história é que, se a gente olhar, existe mais morte a bordo por questões de saúde do que por acidente, se você olhar num intervalo de tempo. Claro, o acidente faz um pico de mortes, mas se, por exemplo, eu acompanhar por 10 anos, houve mais mortes a bordo por problema de saúde do que por problema de acidente. Isso para não mencionar os voos alternados. Portanto, é um problema. Esse é um problema e que precisa ser devidamente avaliado e endereçado. Como eu falei, se a questão é função do número de pessoas, essa animação aqui nos dá uma ideia de um dia de voo, né? E reparem, se a gente multiplicar cada pontinho desses aqui por, sei lá, 200, 300 passageiros, a gente tem uma ideia de o número de pessoas que estão suspensas no ar a cada momento. Isso se estima em torno de 1 milhão até 2 milhões de pessoas a cada segundo estão suspensas no ar, a cada momento. Isso é uma cidade de uma população
relativamente importante. Ou seja, tudo que acontece numa cidade de 1 milhão de habitantes vai acontecer se você observar por tempo suficiente nessa cidade virtual suspensa. E por conta disso, é interessante a gente rever qual foi o histórico em relação a como se abordar os eventos médicos a bordo. Se a gente olhar, em 1930, Ellen Church foi a primeira comissária de bordo. Ela era piloto e enfermeira, e ela, tanta, sugeriu que se contratassem enfermeiras para ajudar nas funções de copiloto. Por conta disso, os comissários, na ocasião, eles levavam no seu armamentário uma chave de fenda, um chiclete, que eu sei que em português se fala uma pastilha elástica, e uma tabela de horários de trem, comboio. E por que isso? Porque se eles tivessem um alternado, não havia conexão de voo, certo? Então a conexão, se tivesse que alternar por qualquer problema, era, na verdade, dependente do sistema de comboios, do sistema de trens. E a função primária dela também era de reassegurar o passageiro, tranquilizar o passageiro em relação a esse método novo de transporte. Interessante que, como vocês veem aqui, apesar do detalhe de ser enfermeira, a job description era de ser bonitinha, de ser pequena, de ser solteira, de ter entre 21 e 26 anos, e de ser leve, né? Porque isso aqui dá entre 50 e 60 quilos no máximo. E então surgem os kits de primeiros socorros. E os primeiros kits de primeiros socorros, eles, na verdade, aliás, até hoje, a função deles, quer dizer, em determinados países, é uma exceção, na Europa, por exemplo, é uma exceção, isso evoluiu um pouco, mas eles eram, na verdade, primariamente dedicados à situação de acidentes. Por conta disso, eles tinham que ser, e são até hoje, proporcionais ao número de passageiros e estrategicamente distribuído na aeronave, exatamente para que, se houvesse uma quebra da estrutura da fuselagem, você pudesse encontrar o kit. E existem kits, por exemplo, nos rafts, né, nas escorregadeiras de evacuação de emergência. Então, exatamente para apoiar os sobreviventes do acidente aéreo. Então, eles não eram originalmente dedicados a nenhum evento médico. E é curioso notar que a questão do evento médico a bordo, apesar de, como eu falei, não ser exatamente um número pequeno anual, o que afete pouco as empresas aéreas, o kit médico mesmo, ele só aparece nos Estados Unidos, pelo menos, em 1986. Quer dizer, muito tardiamente na história da aviação. Só aí é que se começa a pensar no passageiro, quer dizer, que possa ficar enfermo durante o voo. E veja, não é porque não houvesse já voos longos. Os voos tinham escalas, mas os passageiros não saíam praticamente do avião, né? Eram voos bastante longos também. Enfim. Na verdade, a solução básica para essa história, né, o dilema do piloto, no final das contas, porque é assim: se os aviões não vão se tornar em hospitais, não vão se transformar em hospitais, a decisão é que eu tenho condição de controlar essa situação a bordo, sim ou não? Se sim, eu continuo voando, se não, eu tenho que pousar esse avião para atender essa pessoa. Isso é o que o americano chama de duty of care, né? O dever de cuidar do seu passageiro. É claro que um evento médico, por definição legal, ele é interno à pessoa, portanto, ele não cai na definição técnica de um acidente, que, por definição, é algo que é externo e acontecendo em condições anormais de operação da aeronave. Não é o caso aqui. Esses eventos acontecem em operação normal da aeronave e em qualquer passageiro. Enfim, mas para essa tomada de decisão, o piloto, o comandante, que na verdade é a autoridade para a tomada dessa decisão, ele vai considerar fatores operacionais, claro, ele não vai pousar em pistas pequenas, ele não vai pousar muito acima do peso, enfim, todas questões meteorológicas, o que seja, o próprio serviço depois da aeronave, né, se tem condições de manutenção, o que seja, questões de segurança política, enfim, todos os aspectos operacionais.
mas os valores pessoais, às vezes, eles são como qualquer outra pessoa, influenciados por quer saber, eu não gostaria, eu estou vendo essa pessoa sofrendo, eu quero ajudar e pronto. E a própria cultura da empresa aérea, que vai determinar o treinamento e os procedimentos, os protocolos a serem seguidos. Isso compõe a decisão. Mas veja que o elemento mais importante, que é o elemento da avaliação técnica, no caso médica da questão, o piloto normalmente tem grandes exceções, grandes pilotos médicos, grandes médicos pilotos, mas normalmente essa não é a formação do piloto. O piloto, na verdade, é treinado até para tomar decisões de maneira rápida e segura. E, obviamente, não tem esse treinamento médico. Então, quem é que provê esse treinamento, essa avaliação médica? Bom, para início de conversa, e de novo tentando dar a ideia do impacto, nós temos dois lados dessa moeda. Um é que, se você alterna de maneira desnecessária, você está incorrendo em custos para a empresa e, cá para nós, você está perturbando, obviamente, a rotina de todos os outros passageiros, que eventualmente vão ter que, dependendo de se a tripulação vai ter ou não tempo para continuar na jornada, vai ter que ficar em hotel, ou tem custos associados ao hotel, o passageiro vai perder suas conexões, vai haver o atraso, enfim. Um alternado desnecessário é ruim para todos os envolvidos, inclusive a própria vítima. Se a vítima não tiver nenhum grande problema, se for uma situação trivial que foi mal avaliada, então, agora, entendeu? Eu adoraria ir para a Islândia ou para os Açores, onde eu, aliás, descobri que minha família tem origem, mas por razões turísticas e não para frequentar e descobrir como são os hospitais nos Açores. Então, se eu não tenho necessidade de ir lá, não há por que eu ir para lá. Por outro lado, se eu tenho se eu não alterno um voo numa situação onde é recomendável, eu estou correndo o risco de, primeiro, um resultado infeliz para o nosso passageiro, e mais os riscos, obviamente, de consequências legais, de ações judiciais que possam decorrer disso. Portanto, é uma situação delicada para a empresa aérea e um momento de decisão na mão do piloto. De novo, ele precisa de alguma informação. Mas para a gente entender como é que funciona isso, quer dizer, a melhor situação possível é quando a gente evita um alternado desnecessário. O segundo é quando a gente recomenda um necessário. E a situação ruim é quando a gente recomenda um desnecessário, né, onde eu tenho custo sem nenhum benefício dessa história, mas a pior possível é quando eu deixo de fazer uma recomendação para um pouso alternado necessário para aquela pessoa. Isso porque, entre outras coisas, veja bem, naquela decisão, e essa é a discussão mais adiante, a pergunta que cabe é se até é ético eu equipar o avião de tal maneira que eu force um médico voluntário digamos assim, de alguma maneira indireta, a tentar alguma coisa, ao invés de conseguir realmente de pousar o avião para conseguir o tratamento adequado para aquele passageiro apresentando uma questão enferma. Então, bem, voltando ao ponto, quem é que dá essa assessoria técnica ao piloto? Hoje em dia, ainda a grande pergunta é se tem um médico a bordo, se tem algum voluntário médico a bordo. E da nossa experiência e de outros, cerca de 70% a 80% dos voos tem um médico voluntário. Isso não quer dizer que ele vai sempre responder. E isso não quer dizer que porque eles têm medo de consequências legais também pela ação que ele está fazendo. Mas a grande coisa aqui, do médico voluntário, 63% são médicos, 26% enfermeiras, e todos os outros, inclusive dentista, veterinário, todas as categorias de estudante médico, também se voluntariam aqui. Mas a grande mensagem é que 20% a 30% dos voos não tem essa assessoria, não tem essa avaliação. E eu diria o seguinte, qualquer solução que não preveja uma ação em 100% dos casos, para mim, não é uma ação completa. E, por outro lado, se vocês me permitem, por exemplo, se eu pergunto aqui a alguém, bom, aí o plano de emergência do local onde vocês estão nesse momento, se tivesse um incêndio, qual seria a ação?
seria perguntar se tem um bombeiro entre os participantes na plateia? Não, você tem que ter, obviamente, um esquema profissional para resolver esse tipo de problema. E foi por conta desse tipo de situação que, primeiro, a gente tentou entender quem é o médico voluntário. Isso aqui foi um trabalho que nós tivemos a ocasião de colaborar com o pessoal da Universidade de Chicago. Basicamente, o que eles notaram é que eles fizeram uma enquete na população de uma cidade de Peoria, que é um pouquinho, digamos, um distrito da Grande Chicago, e a maior parte dos médicos, como vocês veem, nunca viram, nunca tiveram uma situação, ou tiveram uma vez só. Veja bem, experiência em aviação ou em medicina é absolutamente crítica. Então, como é que você espera que uma pessoa que não tem experiência em lidar com essa situação possa reagir bem aqui? Eles não têm ideia, não têm experiência em medicina de emergência, não estão acostumados não conhecem o conteúdo do kit médico de emergência. 81% nunca viram um kit médico de emergência antes da aeronave, então eles não sabem com o que eles têm, que eles podem contar ou não. Não conhecem o problema de altitude e não estão confortáveis com os desfibriladores, por exemplo. Enfim, não é a situação ideal o voluntário médico. E mais, o voluntário médico, quer dizer, nós temos um médico não é um médico, não é um médico. Eu posso ter, com todo respeito, eu posso ter, né, um psiquiatra que tem uma formação maravilhosa para a saúde mental, que foi tão bem debatida no painel anterior, porém que não tem a experiência em cardiovascular. No mesmo caso, eu tenho alguma experiência cardiovascular, eu sou cardiologista por treinamento, mas não me peça para fazer nada em pediatria, né? Porque eu não estou acostumado com a emergência pediátrica. Enfim, cada médico tem uma experiência diferente e um preparo diferente. E mais, ele se sente absolutamente, eu falo por conhecimento de causa, se sente desconfortável dentro dessa situação. Muito bem, por conta disso, nasceram serviços chamados de suporte médico em solo, que é o tipo de serviço que a nossa empresa provê. Você pode fazer algum tipo de triagem na origem do voo, tentando eliminar casos que evidentemente possam complicar mais adiante, mas, óbvio, esse não é um filtro 100%, e quando um evento ocorre, eles podem se comunicar conosco através do telefone de satélite, através de rádio, através de acres, enfim, e nós vamos, com um grupo de médicos treinados e dedicados a essa função, eles vão apoiar o piloto nessa decisão. E esse é um serviço que existe tentando vamos dizer assim, separar o trigo do joio, né? Tentando evitar os eventos exatamente naquelas duas faces da moeda que a gente falou. E veja bem, a gente tem acumulado uma experiência inacreditável, né? Mesmo contando com a queda do volume de tráfego aéreo aqui devido ao Covid, como vocês podem ver, a gente já estava, antes do Covid, com quase 50 mil casos, 45 mil casos em voo e 53 mil casos pré-voo antes de Covid na nossa casuística. O que dá, obviamente, do ponto de vista estatístico, uma amostra super grande. É por conta disso que a gente pode, por exemplo, fazer esse tipo de correlação. Repara que os eventos médicos eles têm uma boa correlação com os RPKs, ou seja, com os passageiros pagantes quilômetro. E o que você vê aqui, em outras palavras, quanto mais passageiro, mais evento médico você vai ter. Claro, se você não quer ter evento médico, você tem que voar cargueiro, porque se você tiver passageiro, são humanos e humanos têm problemas médicos nessa altura. E veja bem, curiosamente, esse não é uma coisa que é uma exceção. Se a gente olhar a cobertura de serviço de apoio em solo por região, repara que você tem nos Estados Unidos, 98% das empresas aéreas contam com esse tipo de serviço. Na Europa, em torno de 38%, 40%. A América Latina, 53%. Em outras palavras, isso está virando regra e não exceção. Então, essa é uma solução que tem se constituído numa melhor prática, vamos dizer assim. E se a gente olhar os resultados de longo prazo, a verdade é que o número de casos de chamados tem aumentado,
e o número de alternados tem diminuído quando a gente normaliza esses dados por passageiro transportado. Todavia, quando a gente olha a distribuição da nossa clientela, repara que aqui está a nossa mediana, tem gente que nos chama muito pouco, tem gente que nos chama muito. O que isso quer dizer? Que um está carregando mais passageiro enfermo do que o outro? Não, é que esse grupo aqui, ele chama por qualquer coisa, esse grupo aqui só nos chama pelos casos mais graves. Então, a cultura da empresa aérea é que está determinando isso aqui. Resultado: quais são os problemas que a gente tem com esse sistema? Por que esse sistema não é mais adotado e melhor explorado hoje em dia, uma vez que ele já é muito mais uma regra do que uma exceção? E, na verdade, o grande problema é comunicação. A comunicação, quando eu digo aí, não só a via física de comunicação, mas digamos, comunicação no sentido mais amplo. Como se coleta a informação, como se transmite essa informação do ponto de vista de fator humano desse processo, e mais, obviamente, a via física de comunicação. E a verdade é que a gente é muito lento. Essa empresa existe desde 86, ou seja, quando o primeiro kit aconteceu. E ainda assim, as mudanças ocorrem de maneira muito lenta. Você sabe que eu fui diretor médico de uma empresa aérea e sei disso, né? E claro, a regulamentação ela sempre ela vai a reboque dos avanços em outras áreas. Isso é natural. E mais, as nossas decisões em relação a treinamento e outras coisas, eles carecem de mais, como eu vou dizer, substrato científico, substrato do que realmente está acontecendo. Então, com isso, acho que a gente pode conversar, quer dizer, quais são os elementos para um modelo ideal. E o modelo ideal para lidar com os eventos médicos depende de, obviamente, educação, né, do tripulante, dos próprios voluntários e, por que não dizer, dos passageiros. Os passageiros têm que entender que existe um novo sistema e que esse sistema está aí para ajudá-lo. E os voluntários têm que entender que eles nunca estão sozinhos, que eles podem contar com o apoio de pessoal extremamente bem treinado em solo. E, obviamente, o tripulante é a peça-chave nessa história, porque o tripulante é o recurso que está presente em 100% dos casos. Obviamente, a gente tem que discutir o equipamento, quer dizer, para a avaliação do caso, e as medicações para estabilizar os eventos, e, naturalmente, a expertise. Nós precisamos conhecer mais, aprender com a nossa própria experiência, e entender, por exemplo, quais são os recursos hospitalares próximos das áreas de possível alternado, para que maximize o benefício para aquele passageiro, uma vez que se decida por um pouso alternado. Obviamente, e eu aqui poupei vocês de um slide muito congestionado, porque existem setas em todos os sentidos, né? Essa comunicação aqui, é claro, é a comunicação física e a comunicação ampla, como eu falei, mas a análise de dados que pode ser coletada daqui, alimentando o regulador, o agente fiscalizador e normatizador, e bem como determinando o que é necessário na educação dos nossos tripulantes. E eu acho que a melhor maneira de se entender essa história, aonde que a gente desenha a linha necessária, é olhar uma matriz de risco. E, felizmente, não existe nada que seja muito frequente e muito grave, né, nesses eventos médicos. A gente tem coisas que são raras e graves, e tem coisas que não são tão graves e frequentes. Essas que não são tão graves e frequentes, elas são passíveis obviamente, do tempo de comunicação, de entender o que está acontecendo e de ter um bom apoio, ainda que esse apoio venha não de uma pessoa presente, mas remoto, como a gente está fazendo aqui agora. E, obviamente, as questões de que são ameaçadoras imediatamente à vida, essas são de responsabilidade da tripulação, que tem que ser treinada em nível de proficiência para desempenhar aqui, se a gente quer realmente resolver essa questão. Para ter uma ideia aqui, voltando só para. Eu vou passar muito rápido por isso. Repara que, dependendo da duração dos voos, a gente tem mais casos de gastrointestinais, tipicamente vômito, porque são coisas triviais e frequentes, e às vezes até determinadas pelo movimento do avião, que as pessoas ficam enjoadas, ficam mareadas, como diz o outro,
e isso vai aumentando de acordo com a duração do voo. Porém, quando a gente olha as cardiovasculares, elas são bastante estáveis. Por quê? Elas dependem mais da pessoa do que do ambiente, como eu estava falando. E se a gente olhar já só os alternados, a maior parte deles, a partir do voo de curta duração, perdão, de média duração, eles são ou cardiovasculares, e aqui estamos dizendo as suspeitas dor torácica e suspeitas e outras complicações cardiovasculares, e as neurológicas, tipicamente a suspeita de acidente vascular cerebral, né, dos derrames. E a razão de que aqui não é tão grande é só porque o voo de curta duração, ele operacionalmente, ele não precisa alternar. Né, se eu já estamos com 1 hora de voo de 2 horas, eu vou prosseguir, ou 1 hora e meia, eu vou prosseguir para o meu destino, tentando resolver a mesma situação. Mas, enfim, eu vou passar isso aqui, mas só para dar uma ideia do que a gente imagina que possa ser o futuro, e baseado em dados, reparem que se a gente olha aqui o volume de casos e o número de alternados proporcional ao número desses casos, as questões cardiovasculares são número um, antes e depois de Covid. Repara que os neurológicos são altos, mas com baixa taxa de alternado e muito menos os gastrointestinais. Ou seja, se eu quiser fazer alguma coisa importante, é por aqui que eu devo começar. E se a gente olhar aqui, por exemplo, tentando olhar mais fundo nesses casos cardiovasculares, repara que quando eu suspeito que seja um infarto do miocárdio, uma síndrome coronariana aguda, como a gente diz, repara que 57% desses casos acabaram por ser recomendados de alternar. E quando eu olho dor torácica, 7% desses casos foram, mas se a gente olhar os números absolutos, repara, 83 e 112. Quer dizer, será que eu posso melhor discriminar esses casos, melhorando a atenção e diminuindo o meu risco? Então, por conta disso é que a gente tem tentado desenvolver, e isso, para mim, é um caminho sem volta, é inexorável, a gente só vai tentar melhorar isso com o tempo. Por exemplo, um aplicativo que facilite o comissário a colher informações a bordo que possam ser transmitidas para a gente por Wi-Fi ou por qualquer outro método, ou ler esse script para a gente, mas coletando informação de uma maneira mais significativa. Por exemplo, como é que se trata um caso de dor torácica fora do ambiente hospitalar? A gente está olhando aqui, na verdade, a gente não tem que reinventar a roda. Né? O sistema de prática de dor torácica extra-hospitalar, nos Estados Unidos, na Europa, em todos os grandes centros, é de ter no sistema avançado extra-hospitalar a capacidade de obter um traçado do eletrocardiograma, que é a ferramenta básica para a avaliação de dor torácica, que seja transmitida para o hospital e que o hospital então se prepare para fazer todo o tratamento que é necessário em caso de que um infarto do miocárdio, por exemplo, tenha sido detectado. Então, com isso, veja bem, será que a gente pode transportar ou transplantar esse mesmo sistema para o avião? E a verdade é que, aparentemente, sim. Claro que sim. E repara, a gente fez um trabalho aqui, há algum tempo atrás, onde a gente estudou 200 traçados e obtidos por comissários, porque algumas empresas aéreas do mundo já viajam com a capacidade de obter e transmitir eletrocardiograma do voo para o solo. E a qualidade obtida dessa maneira, e aqui a gente foi bastante rigoroso, eu poderia dizer, repara, ela foi bastante boa. A gente obteve traçados que resolveram a situação, né, na grande maioria dos casos. Quer dizer, daqui até aqui, isso daria um total de 84% dos traçados assim obtidos foram muito bons. E veja bem, quando não obtém um traçado bom, pede outro, porque a gente está vendo o que está acontecendo aqui, exatamente como acontece num ambiente de setor de emergência de um hospital. Resultado. Esse aqui é o primeiro aparelho de eletrocardiograma, certamente não adequado para o uso aeronáutico, tem água, tem tudo, ocupa um bocado de espaço, mas veja bem, hoje em dia, a miniaturização, nós temos hoje em dia equipamentos, isso aqui é um aparelho de eletrocardiograma que cabe na palma da minha mão.
os eletrodos são como se fosse um grande adesivo que se coloca no tórax e não são difíceis de se treinar e obter. Na verdade, a gente até obtém, não com a qualidade que a gente precisa, mas hoje em dia, até no seu relógio da Apple, você é capaz de fazer um eletrocardiograma, e existem outras, ou máquinas totalmente dedicadas, como essa aqui, gerou aqueles traçados que permitiram aquele nosso estudo. Enfim, a solução já está aí fora. É uma questão de a gente olhar com o risco-benefício de adotá-las, o custo-benefício de adotá-las, mas não há dúvida que a gente não está fazendo nenhuma grande revolução, nós só estamos adaptando uma melhor prática em solo a uma prática dentro da aeronave. E, por exemplo, olhando de novo o nosso modelo aqui, veja bem, se eu estou trocando casos de falso negativo e falso positivo por verdadeiro positivo e verdadeiro negativo, ainda que eu não esteja mudando o número total de alternados, isso aqui é um exemplo teórico, naturalmente, eu estou mitigando, eu estou reduzindo o meu risco nos dois lados da moeda, certo? Eu estou, pelo menos, gastando onde eu tenho que gastar e não gastando onde eu não tenho que gastar. E eu passo a trabalhar, né, nessa faixa verde aqui, ou seja, eu estou recomendando os alternados necessários, porque, sem dúvida, você sabe que uma das coisas mais importantes para o atraso no atendimento médico, no infarto, por exemplo, é a negação do paciente. A gente não acredita que esteja acontecendo com a gente e, por conta disso, a gente atrasa. E algumas vezes, por exemplo, a gente teve casos desse tipo, né? A gente recomenda um pouso alternado e o passageiro fala assim: não, eu não vou pousar aqui, de jeito nenhum. E aí pergunta: mas como é que está a sua dor? Não, a dor já melhorou, a dor já estou bem melhor, na verdade. Enfim, nós contamos com essa situação, mas se você tem ali uma documentação, um eletrocardiograma que mostra um infarto do miocárdio, essa pessoa necessita estar num hospital sob risco de morrer imediatamente ou sob risco de ter consequências que vão afetar a qualidade dela, os anos que lhe restam de vida por conta de insuficiência cardíaca e outras complicações graves de um infarto do miocárdio. Portanto, se eu estiver diagnosticando casos que eu não diagnosticava antes, mas também estou diagnosticando casos que eu não estaria alternando, eu estou trabalhando nessa área aqui, portanto, a área boa da nossa moeda. Enfim, e terminando essa palestra, desculpe se eu acelerei um pouquinho, mas eu dou mais tempo para vocês apreciarem a maravilha do país e a única coisa que eu lamento, de fato, é não poder estar aí em pessoa compartilhando, primeiro, de companhia tão boa e de um país tão maravilhoso quanto é Portugal. Mas o futuro, que na verdade é o presente, né? Isso já está acontecendo em várias das empresas aéreas, algumas dessas coisas que a gente imagina que vão virar práticas para toda a indústria. Mas uma coisa é certa: assim que passar o Covid, a gente já está acontecendo, a gente só espera uma recuperação do tráfego aéreo de passageiros. Isso quer dizer que a gente vai ter mais casos de eventos médicos a bordo, porque eles são absolutamente proporcionais ao número de passageiros transportados. Não tem jeito. Só não tem evento médico a bordo, o transporte de carga, e ainda assim nós temos, porque a gente tem, volta e meia, um caso que a gente recebe diretamente do cockpit, porque, claro, os pilotos, apesar de todo o escrutínio médico que eles são submetidos, eles não são isentos de complicações agudas nos períodos entre as avaliações médicas, como todos sabemos. Portanto, a gente recebe eventos médicos, estão aqui, continuarão aqui, só aumentarão em número absoluto e a gente precisa ter uma solução profissional. A gente vê e antecipa, e já está acontecendo, uma melhoria progressiva da comunicação ar-terra, usando, na verdade, canais diferentes. A internet a bordo e o uso de Wi-Fi só tem aumentado, se tornou também uma prática da indústria, e a gente pode usar esse canal, e na verdade esse canal não só já existe, mas como vai melhorar. Já tem empresas aéreas contratando serviços de alta velocidade, de alta resolução, o que vai permitir, inclusive, mostrar a face, quer dizer, não só colher informação com um aplicativo qualquer, mas ter a presença remota
do médico, que é sempre interessante, né? Eu prefiro sempre a reunião, se a reunião é remota, eu prefiro ver as faces das pessoas para medir a reação e usar tudo que a gente usa de linguagem não verbal. E os kits médicos, eles têm que ser adequados para o ambiente fora do hospital. Hoje em dia, o que a gente tem, e mesmo com as reformas recentes, é um híbrido, coisas que, na verdade, elas talvez não sejam tão aplicáveis no ambiente extra-hospitalar. E como eu falei, e que talvez eu não gostaria de incentivar uma pessoa não treinada a executar um procedimento sofisticado, eu acho que não seria nem eticamente recomendável. Se eu tenho a possibilidade de alternar o voo e colocar essa pessoa num hospital onde ela possa receber o tipo de tratamento que é necessário para a condição apresentada. E, obviamente, a gente tem que melhorar, de novo, se o dilema é pousar ou não, se eu tenho ou não, eu preciso melhorar ou refinar a minha análise dessa situação médica, exatamente para que eu possa apoiar melhor o comandante, diminuindo o impacto de um ou de outro lado, ou do lado do ponto de vista de repercussão legal e do mau resultado para o passageiro, como do custo para a empresa aérea. E, obviamente, continuar a captura de dados e melhorar isso para que a gente possa aplicar inteligência artificial, machine learning e outras formas para aprender mais, porque não tem outro jeito. Nós temos que aprender com a nossa própria experiência. E eu acho que nós precisamos de um ambiente regulatório mais ágil e mais flexível, exatamente para que não se crie um intervalo tão grande entre as atualizações e, por exemplo, das regulamentações de kit, ou modelos muito rígidos de treinamento, modelos que possam ser adaptados às ocorrências do que de fato está acontecendo naquele momento ou naquele período. E com isso eu só poderia dizer muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Eu sei que já está tarde aí e que tem tantas coisas boas para serem feitas. Eu só posso agradecer mais uma vez e fico à disposição da organização. Muito obrigado.